O que não te disseram sobre sequência didática. Essa série de vídeos eu estou trazendo informações sobre os passos da sequência didática segundo a teoria do Anthony Zabala. E nesses passos, o Zabala divide em 3 momentos. Em cada um desses momentos existem 3 ações, 3 fatos que o professor vai desenvolver com os alunos. E agora nós vamos falar sobre o segundo momento. Por isso, se você não viu o vídeo anterior, por favor, acesse lá para que você tenha todo o conteúdo e possa desenvolver toda essa sequência didática com seus alunos. Nesse segundo momento, o Zabala vai trazer a necessidade de delimitar os objetivos. É sempre muito importante lembrar o seguinte: antigamente, o professor ele pegava lá, e até vou pegar aqui para vocês, ele pegava o seu caderno de planejamento, colocava embaixo do braço, chegava na aula, deixava em cima da mesa e começava a dar aula. Nesse momento, o que acontecia? Terminava a aula e o professor perguntava para os alunos: o que aprendemos? Muitos alunos até falavam: não sei, professor, a gente só desenvolveu algumas atividades, alguns conteúdos, e ele não sabia exatamente aquilo que o professor esperava dele. Por isso, ao delimitar os objetivos, é necessário que o professor pegue os objetivos, apresente para os alunos, até mesmo passe no quadro, os alunos copiem, mas de uma forma que o aluno compreenda o que o professor espera que ele alcance com aquela unidade, com aquele conjunto de aulas que ele vai desenvolver. Então, delimitar os objetivos não é apenas deixar os objetivos ali ou identificar, mas é apresentar para os alunos aquilo que se espera deles. Eu vou fazer um outro vídeo também sobre objetivos na sequência. Então, por isso, você pode sempre acompanhar e perceber, porque a gente vai falar sobre os objetivos nas 3 dimensões: conceitual, procedimental e atitudinal. Além de delimitar os objetivos, é importante também identificar os instrumentos. Professor, o que são instrumentos? É claro, o Zabala, na hora de escrever a teoria dele, ele foi falando que esses instrumentos são os elementos que os alunos têm que aprender, principalmente aqueles elementos conceituais. Ou seja, o aluno tem que identificar, por exemplo, uma regra, ele tem que identificar, por exemplo, uma forma de pensar ou de organizar o raciocínio para um cálculo matemático, ele tem que identificar o que ele está aprendendo lá na geografia em relação a um conceito de espaço, na história em relação a um conceito de tempo e assim por diante. Ou seja, ele tem que identificar os elementos conceituais que fazem parte daquela aprendizagem ou daquele conteúdo. Então esse é o momento principalmente de você dar aula, de você usar uma metodologia ativa para que ele aprenda um conceito, de você usar as suas estratégias para que ele realmente aprenda aquilo que você espera e aquilo que ele também já sabe que espera-se dele. Outro elemento super importante que tem que estar junto aqui com identificar os instrumentos é utilizar os instrumentos. Então lembrando, os instrumentos são os elementos conceituais, procedimentais e atitudinais, tudo aquilo que você espera que ele aprenda. Se ele está identificando, ele também tem que estar utilizando. Lembre-se, esses 3 passos, eles estão conectados. Ou seja, quando você vai utilizar o instrumento, quando você fizer um experimento, quando ele colocar aquele conhecimento em prática, quando, por exemplo, ele for fazer um desenho que represente tudo aquilo que ele aprendeu. Então, esse é o momento da utilização dos instrumentos. Quando ele vai ter que escrever um texto, você está falando sobre o gênero textual notícias, por exemplo, e ele tem que escrever o texto, ou seja, ele tem que colocar aquele conhecimento em prática, é a ação dele. Percebam, professores, esses 3 elementos, esses 3 passos que fazem parte do segundo momento da sequência didática, eles estão interligados. Ou seja, eu posso usar um determinado conteúdo e vou, ao mesmo tempo, identificando e utilizando os instrumentos. E também ele vai percebendo que aquela delimitação dos objetivos está acontecendo durante a minha ação pedagógica. Vou continuar essa série, lembre-se, vou falar ainda nos próximos vídeos a respeito do terceiro momento da sequência didática. Um abraço e até a próxima!